Olá, eu sou o Fernando. Seja muito bem-vindo ao Boletim de Investimentos. Nos vídeos anteriores, falamos sobre os conceitos de risco e retorno e sobre diversos instrumentos de renda fixa. No episódio de hoje, falaremos sobre renda variável. O mercado de renda variável é aquele em que o retorno do ativo não está definido nas condições do título. Os instrumentos de renda variável podem ser representados por ações, fundos imobiliários, ETFs, câmbio, dentre outros. Como vantagem, o mercado de renda variável abre a possibilidade de serem obtidos ganhos maiores quando comparado ao de renda fixa. Porém, isso vem em decorrência de sua maior volatilidade, ou seja, de seu maior risco, o que indica que também podem haver perdas significativas, inclusive do capital inicial investido. Quando negociamos ações na Bolsa de Valores, papel exercido pela B3 no Brasil, estamos nos tornando sócios de empresas de capital aberto. É interessante destacar que, para abrir seu capital, a empresa precisa atender maiores exigências relativas à disponibilidade de informações e procedimentos societários, visando a proteção de seus acionistas. Atuar no mercado acionário exige que o investidor analise perspectivas futuras para definir seu ponto de entrada e ponto de saída, sendo que esta avaliação envolve variáveis incertas que sofrem com mudanças frequentes do ambiente macro e microeconômico. O retorno do investidor varia conforme as condições do mercado e o desempenho da empresa, sendo constituído pela valorização ou desvalorização do preço da ação e pelos rendimentos gerados pelo papel, como pagamento de dividendos e juros sobre o capital. E essa valorização ou desvalorização do preço da ação se dá em função de uma série de fatores, dentre eles a robustez da gestão e o potencial de crescimento do negócio. Estes fatores afetam a procura pelas ações da empresa, sendo que o equilíbrio entre oferta e demanda é que define o preço final do papel. Se uma transação entre dois agentes é fechada por um valor acima do último negócio realizado na bolsa, a ação se valoriza. Se uma transação entre dois agentes é fechada por um valor abaixo do último negócio realizado na bolsa, a ação se desvaloriza. É possível atuar no mercado de ações por intermédio de fundos de ações. Ao investir por intermédio de um fundo de ação, conta-se com a gestão de um profissional especializado no mercado que decide sobre os investimentos a partir de uma série de critérios e análises apoiados por uma estrutura especialmente preparada para isso. Quando se investe em fundos de ações, o que se compra são cotas, não as ações em si. O preço das cotas é representado pela divisão entre o patrimônio total e a quantidade de cotas do fundo. Todo o rendimento obtido com as ações compradas pelo fundo afeta o patrimônio deste fundo, o que afeta o preço da cota. E é a variação do preço da cota que define o rendimento que está sendo obtido pelo investidor. Ou seja, a variação no preço da ação impacta o patrimônio do fundo, que impacta o preço da cota, que impacta o retorno do investidor. O pagamento de dividendos impacta o patrimônio do fundo, que impacta o preço da cota, que impacta o retorno do investidor. A Visãoprev investe no mercado acionário por meio de fundos de ações, que são indicados para objetivos de investimento de médio e longo prazos, tanto pelo modelo de gestão passiva quanto de gestão ativa. Você sabe como funciona cada uma? Quando falamos de gestão passiva, estamos dizendo que o fundo tem como meta replicar o desempenho de um índice de referência. Assim, a expectativa de retorno do portfólio é de ser o mais próximo possível do desempenho do índice de referência. Para sua gestão passiva, a Visãoprev utiliza o Ibovespa como índice de referência. Já a gestão ativa busca superar o índice de referência definido. Nessa modalidade, o gestor possui maior liberdade para a seleção dos ativos da carteira. Aqui, a Visãoprev também utiliza o Ibovespa como índice de referência. Porém, nesse caso, com o objetivo de obter retorno acima do Ibovespa no médio e longo prazos. É importante destacar que todos os gestores alocados na carteira da Visãoprev passam por um processo de avaliação rigoroso, que inclui due diligence, com a participação da área de compliance, e aprovação no Comitê de Investimentos da entidade,
que conta com representantes da patrocinadora, dos participantes e um membro independente. Esperamos que tenham gostado do boletim de hoje. Aproveite para encaminhar, comentar e curtir. Fique de olho no nosso próximo boletim, que terá um novo tema para aprendermos juntos. Agora, acompanhe as informações de rentabilidade da Visão Prev e o cenário econômico no Brasil e no mundo. Até a próxima! Obrigada, Fernando. Essas suas explicações sempre ajudam a gente a entender as diversas formas de investimentos existentes no mercado. E eu já fiquei sabendo que no próximo mês o tema será investimentos no exterior. Então, vamos aguardar. Bem, agora eu vou apresentar os resultados dos investimentos no mês de abril. O superconservador obteve resultado no mês de abril de 0,84%. O retorno do conservador foi de 1,35%. Já no perfil moderado, a rentabilidade foi de menos 1,27%, enquanto o agressivo apresentou retorno de menos 3,17%. O agressivo renda fixa longo prazo obteve retorno de 0,32% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 36 meses, é só acessar a página do boletim. Agora, vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional refletiram nos seus investimentos. No cenário nacional, a pressão inflacionária tem elevado o tom do Banco Central. A taxa Selic atual, que já se encontra em nível contracionista, limitando o crescimento econômico, pode sofrer ainda mais ajustes para cima. Do lado oposto, estão sendo introduzidas medidas fiscais expansionistas, o que dificulta o controle da inflação. A perspectiva fiscal tem se deteriorado e também não há uma visibilidade quanto à condução fiscal do próximo governo. Isso gera incertezas relevantes para os agentes econômicos, o que também impacta negativamente no potencial de crescimento do país. No cenário internacional, a economia tem sido afetada pela piora da perspectiva de crescimento, ao mesmo tempo em que a inflação continua apresentando sinais de alta. A continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia e as medidas rígidas de controle da Covid na China têm reforçado essa piora de perspectivas. Sanções sobre a Rússia previstas para serem implementadas por importantes economias mundiais têm contribuído para sustentar a elevação de preços das commodities energéticas, como a gasolina e o gás natural. Mesmo com a piora das perspectivas de crescimento, os bancos centrais, nesse cenário, passaram a colocar mais peso sobre o controle da inflação, entendendo que ela pode não ser passageira como antes se cogitava, passando a adotar um tom mais incisivo, mesmo que isso piore ainda mais as perspectivas de crescimento. E, para encerrar, lembre-se que se você tiver dúvidas ou desejar outras informações, entre em contato pelo e-mail comunicação@visãoprev.com.br. É isso, ficamos por aqui e até o próximo Boletim de Investimentos da Visão Prev.